Se prepara aí na cadeira que tem bomba atrás de bomba no vídeo de hoje. A gente já começa com o deputado Maurício Marcon falando sobre as viagens da Janja, exatamente isso. Ele vai trazer um monte de informações aqui falando sobre as viagens que a Janja anda fazendo por aí, tá? Além disso, pessoal, Donald Trump, através da Casa Branca, manda um recado ao Brasil após o tarifaço. Tá? Então, o Trump mandando um recado ao Brasil após o tarifaço de diversos países. Tá? Então, ele fala algo estarrecedor sobre o Brasil. Tá? Uma outra notícia que eu vou trazer aqui é do Caio Coppola. Né? Ele afirma que a narrativa do golpe é uma farsa politicamente motivada e elenca diversas aberrações nessa narrativa do golpe, tá? Vou trazer tudo aqui para você. Além disso, pessoal, a justiça espanhola negou a extradição de Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista, e desqualifica a denúncia do Brasil, ou seja, o STF perde mais uma batalha por extradição, tá? Tá ficando chato já isso, pessoal, essa perseguição. Falando em STF, o STF determina a prisão preventiva de Léo Índio, réu por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Tá? A gente sabe que ele tem ligação com o Bolsonaro e ele tem uma prisão preventiva em cima dele, né? Então, já foi determinado pelo Alexandre de Moraes. Pessoal, e a Glaze solta uma, né? Ela fala todos juntos pelo Brasil, exceto a turma de Bolsonaro, diz Glaze, tá? Então a Glaze falando que todo mundo está junto pelo Brasil, com exceção do Bolsonaro. Será verdade isso? Vamos saber tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Já peço aí para que você se inscreva no canal, habilite o sininho de notificações e sem mais delongas, vamos aqui para a primeira notícia de hoje, que é um vídeo aqui do deputado Maurício Marcon falando sobre as viagens de Janja. Vamos ouvir aqui, pessoal. O Brasil sob tutela de Lula e o desgoverno que o ministro da Fazenda faz em seu ministério, Fernando Haddad, atingiu quase, pasmem, 33% de impostos. Ou seja, a cada 3 dias que você, brasileiro, ou a cada 3 horas que você trabalha, 1 hora é colocada para sustentar a viagem da Janja. Foi para o Japão, né? Pegou um aviãozinho, ó, 18, ficou lá 1 semana antes, calma que já vamos chegar no Macron, ficou lá no Japão, né? Tudo custeado pelo erário público, pelo trabalhador que está trabalhando nesse momento. Depois que ela não fez absolutamente nada lá, porque a agenda não foi divulgada. Inclusive está com o Instagram fechado, não sei, está com medo de quê, né? Mostrar suas viagens faraônicas aí pelo mundo. Aí ela disse que o Macron deu uma ligada e disse que ela tinha que estar presente pessoalmente na França. Vai saber o que foi fazer lá, né? Trabalhar certamente é o que parece, não foi porque a agenda oficial não foi divulgada, mas houve custos para o contribuinte brasileiro. Saiu ontem, não me falha a memória, ou na Folha ou no estado de São Paulo, que só os assessores da Esbanja, que segundo o presidente, colega Jordi, ela não nasceu para ser dona de casa, ou seja, ela nasceu para circular o mundo aos custos do pobre contribuinte, né? Aliás, desmerecendo a dona de casa. Aliás, a minha mãe foi dona de casa a vida inteira e era uma excelente pessoa, foi uma excelente mãe. Aí foi para Paris, né? Foi para Paris, lá gastou milhares e milhares, para rir com a cara do povo, gastando milhares e milhares de reais. Então esse projeto visa ao menos dar segurança jurídica. Tá aí, pessoal. Então, a gente vê o deputado aí falando das viagens de Janja, né, pessoal? Foi 10 dias antes do Lula para o Japão, né? E por aí vai, né? A gente não sabe nem o que anda fazendo por aí pelo mundo, além de torrando o dinheiro do contribuinte. Próxima notícia aqui, Casa Branca manda recado ao Brasil após tarifaço de Trump. De acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca, Brasil é um dos países que sufocam a economia dos Estados Unidos. Tá aí, pessoal. Então, a Casa Branca
mandou um recado para o Brasil, classificou o país como um dos que mais sufocam a economia do país. A acusação surgiu em um comunicado divulgado na quarta-feira, né, dia 2/4, horas após o presidente Donald Trump, anunciar o tarifaço, tá, pessoal? Então, tá aí, né? O Brasil ficou no grupo de países que foram atingidos com menor taxa a ser adotada pelo governo norte-americano, na casa dos 10%. Ao todo, foram 113 países que ficaram no grupo dos países menos taxados. Certos países, como a Argentina, Brasil, Equador e Vietnã, restringem ou proíbem a importação de bens remanufaturados, restringindo o acesso ao mercado para exportadores dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que sufocam os esforços para promover a sustentabilidade, desencorajando o comércio de produtos quase novos e com o uso eficiente de recursos, disse um trecho do comunicado. Tá aí, pessoal, Donald Trump bem um pouco feliz com o Brasil, dizendo que o Brasil sufoca a economia dos Estados Unidos. Esperamos que em 2026 tudo isso mude com um novo governo de direita. E agora eu trago aqui, pessoal, uma informação aqui do Caio Coppola, né? O Coppola afirma que a narrativa do golpe é uma farsa politicamente motivada e elenca diversas aberrações. Vamos ouvir aqui o Caio Coppola. Hoje, 1º de abril, Dia Universal da Mentira, é de fato a data propícia para debater um golpe de Estado imaginário que nunca sequer foi tentado. A acusação é tão fajuta, mas tão fajuta, que os processos que serviram aí de trampolim para a apuração do golpe simplesmente não vingaram. A Procuradoria já pediu o arquivamento do caso do cartão de vacinas por falta de provas e o Tribunal de Contas decidiu que aquelas joias, aqueles relógios, pertencem de fato a Jair Bolsonaro. Mesmo assim, embora a narrativa do golpe seja uma farsa politicamente motivada, as suas consequências são muito reais, especialmente para os perseguidos do 8 de janeiro. Pessoas inocentes foram presas sem provas e sem julgamento por longos períodos. Investigados foram tratados de forma cruel, um deles chegou a falecer sob tutela do Estado. Mães e pais de família, trabalhadores sem antecedentes criminais, foram afastados do convívio com seus filhos menores de idade, contrariando a jurisprudência. E aí, como a gente sabe, uma série de garantias processuais e direitos fundamentais foram violados. Ainda bem que mentira tem perna curta e até a velha imprensa está despertando para a realidade do que está acontecendo. Editorial de 22 de março do jornal O Estado de São Paulo. Aspas. Isso não é justiça. Alexandre de Moraes condena uma cidadã que nem deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Fecha aspas. É por isso que, segundo reportado aqui pelo portal G1, no dia de ontem, o apoio ao projeto da anistia já contaria aí com 309 deputados favoráveis ao perdão dos condenados. Pessoal, isso são 3/5, 60% do parlamento. É uma expressiva maioria. É suficiente até para aprovar uma emenda à Constituição. E vejam só o que dizia o deputado Hugo Mota quando foi eleito presidente dessa Câmara sobre o 8 de janeiro. Aspas. O que aconteceu foi uma agressão às instituições, mas querer dizer que foi um golpe. Golpe tem que ter líder, tem que ter apoio de instituições, como as Forças Armadas. Ali, no 8 de janeiro, foram vândalos, baderneiros, com inconformidade com o resultado da eleição. Fecha aspas. Ocorre que esse mesmo homem, o presidente da Câmara, responsável aí por pautar as votações da casa, parece que, de repente, não mais que de repente, mudou de opinião sobre o 8 de janeiro. Por acaso, isso aconteceu logo após ele ter sido convidado para um jantar com autoridades oferecido pelo ministro Alexandre de Moraes na sua própria casa. E, coincidentemente, nessa mesma semana, o senhor Hugo Mota também foi delatado por corrupção em um processo lá de 2017, que agora será investigado pela Polícia Federal e julgado pelo STF. Outra coincidência incrível. Essa ocorreu com o senhor Gilberto Kassab, o presidente do PSD, partido com a maior bancada no Senado. No dia 16 de março, o ex-presidente Bolsonaro anunciou publicamente o apoio de Kassab ao projeto de anistia. Mas aí, só 3 dias depois, coincidentemente, o ministro Alexandre de Moraes ressuscitou uma investigação da Lava Jato contra o Kassab e ordenou que o processo retornasse para o STF para ser relatado, vejam só, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de compartilhar, na verdade, algumas manchetes e reportagens de colegas da imprensa sobre o tema. Igor Gadelha, do Metrópolis, aspas, a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Outro, Eliane Cantanhede, do Estadão, Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta para o STF. Diz a jornalista, aspas, vai caindo a ficha de que apoiar a anistia seria um ataque ao STF, que revidaria. Kassab é só uma advertência.
jogue a primeira pedra quem não tem nenhum probleminha na justiça. Os presidentes do Senado e da Câmara? Quantos deputados e senadores? Fecha aspas. Queria saber a opinião de vocês. É impressão minha ou os meus colegas jornalistas estão insinuando que, primeiro, o STF estaria atuando politicamente, o que é vedado pela Constituição? E segundo, ministros do STF estariam pressionando o Congresso com a possibilidade de iniciar ou retardar processos, o que potencialmente poderia configurar chantagem e ou prevaricação. E aí, só para fechar, Basília, são meus colegas da imprensa, não cabe a mim questionar essas insinuações, mas eu, Caio Coppola, não acredito que os ministros seriam capazes de algo assim. Feliz dia 1º de abril a todos. Aí, pessoal, então Caio Coppola detonando aqui, falando que existe sim uma perseguição política do STF para com os políticos, né? Uma vez que eles estão pressionando para que não haja a anistia, né? Não seja votada a anistia. Nova notícia aqui, Ministério Público da Espanha nega a extradição de Oswaldo Eustáquio e desqualifica a denúncia do Brasil. A decisão representa um revés para o judiciário brasileiro, pessoal. Mais um revés aí para o STF. A Justiça da Espanha recusou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, solicitado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, STF, e a procuradora Tereza Sandoval argumentou que os atos atribuídos ao comunicador não configuram crime no país, não fazem parte do exercício da liberdade, fazem parte do exercício da liberdade de expressão. Tá aí, pessoal, então crime de opinião, né? Na Espanha não existe isso, né, pessoal? Então não tem como extraditar, porque lá não é crime o livre pensamento, né? Aqui também não deveria ser. A decisão representa um revés para o judiciário brasileiro e levanta questionamentos sobre a condução de investigações contra opositores políticos do Brasil. Tá aí, pessoal, isso é o que se tem no Brasil ultimamente. Liberdade de expressão e impacto político. A negativa da extradição reforça a tese de que a criminalização da opinião tem avançado no Brasil. Para as autoridades espanholas, ações do Eustáquio, entre elas críticas ao STF e a publicação de dados sobre autoridades, estão dentro dos limites da manifestação pública e não configuram conspiração para um golpe de Estado. Tá aí, pessoal. Então, Oswaldo Eustáquio é perseguido político lá na Espanha. Próxima notícia aqui, Moraes manda prender Léo Índio, réu por envolvimento no 8 de janeiro. Decisão acolhe a recomendação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, né? Aqui o Bolsonaro e o Léo Índio, tá? Então, pessoal, o Léo Índio, ele é primo dos filhos mais velhos do Bolsonaro. Né? O Léo Índio revelou em entrevista ter fugido para a Argentina na última sexta-feira. Os advogados enviaram ao STF um documento das autoridades migratórias, segundo o qual seu cliente teria permissão para permanecer pelo menos até junho no território argentino. A manifestação diz ainda que a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme prevê o artigo 312 do Código do Processo Penal. Em 23, né, Moraes mandou cancelar todos os passaportes emitidos em nome do bolsonarista, além de proibir a emissão de novos documentos de viagem. Tá aí, pessoal. Então, Léo Índio aí com um mandato de prisão, tá? E por fim, a gente vê aqui a Glaze, né? O que ela fala? Todos juntos pelo Brasil, exceto a turma de Bolsonaro, diz Glaze. Ministra critica a tentativa do PL de obstruir a votação do projeto que permite ao governo responder às tarifas de Trump. Tá, pessoal? A gente sabe que existe um movimento na Câmara de Deputados para barrar, né, todas as votações, obstrução das votações, justamente para pautar a anistia. Então, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou na quinta-feira, né, ontem, a bancada do PL, por tentar obstruir a votação na Câmara do projeto de lei que autoriza o Brasil a adotar reciprocidade tarifária e ambiental no comércio com outros países. Tá? A proposta responde à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou taxação de 10% sobre os produtos importados do Brasil. E foi uma das menores tarifas, né, pessoal? O que a Glaze postou aqui no X, né? O Brasil está vivendo um momento de rara unidade diante do tarifaço do Donald Trump, que desequilibra o comércio global e afeta as exportações do nosso país. O governo do presidente Lula e o Congresso, com o apoio das associações empresariais, aprovaram uma legislação para nos defender das ameaças que vêm de fora.
Todos juntos pelo Brasil, exceto a turma de Jair Bolsonaro, que defende Donald Trump contra os interesses do povo brasileiro. Eles tentam impedir que a Câmara votasse a lei da reciprocidade, que permitirá dar respostas às medidas externas que prejudiquem o país. E ainda se atreveram a dizer que o Brasil que tem que reduzir tarifas, ignorando que o maior déficit comercial do país é exatamente com os Estados Unidos, nosso segundo parceiro comercial. A subserviência de Bolsonaro era um fato conhecido, mas nunca ficou tão claro que ele atua deliberadamente contra o país que governou e jurou defender. Mas perderam, nunca foi patriota. O Brasil e nosso povo são maiores que os interesses de Bolsonaro. Gleisi Hoffmann falando um monte de coisa aí, e a gente sabe que o pessoal da esquerda é sempre da gaveta para fora, né, pessoal? Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, aí me conta nos comentários o que você acha, né, dessa questão aí da Gleisi. Será que o Bolsonaro está indo contra os interesses do Brasil ou não? Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.